Boa noite a todos. Agradeço não só aos meus colegas, como o professor Nelson, a professora Ana Carolina Mendonça, pelo convite para participar deste evento, né, deste grupo tão bom de colegas que a gente traz aí do direito de família de tanto tempo, já da época da comissão. O tema surgiu quando nós montamos o grupo de regime de bens, né, dentro das questões, o que vamos trazer de diferente, como a maioria das pessoas que trabalham, né, que fazem direito de família, que participam desses grupos de estudos, aparecem muitos casos de brasileiros casados com estrangeiros, reconhecimento de casamentos aqui, ou mesmo de brasileiros que vão viver fora do país, e como que fica a questão aí do regime de bens. Então, nós trazemos acabamos permeando, né, esse direito comparado, primeiro com o registro desses casamentos feitos fora, no estrangeiro, fazendo aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas casam fora e têm que reconhecer o casamento aqui dentro do nosso país, porque justamente um dos cônjuges, ou até mesmo os dois cônjuges são brasileiros, mas vivem no estrangeiro. Então, o casamento realizado no exterior obedecerá sempre às leis locais de sua celebração e, normalmente, ele é aceito dentro das outras jurisdições, desde que observadas as regras onde está sendo reconhecido, né? Isso é do artigo 7º do Decreto-Lei 4.657, de 1942. Esse decreto é aquele que vai dizer exatamente como que funciona todas as questões pertinentes a brasileiros fora do nosso território. Então, o que eles dizem, né? Que vai ser aceito com as regras de lá. Então, o brasileiro que vai casar, por exemplo, na Alemanha, vai casar lá com as regras de lá, regimes de bens pertinentes àquele país, e depois vai trazer para reconhecer. Temos que observar que as regras não feitas, né, não reconhecidas pelo nosso país, não poderão ser observadas. Por exemplo, no caso dos casamentos árabes, né, que eles podem casar muitas vezes com 2, 3 pessoas, terem os casamentos simultâneos, como nós chamamos aqui, neste caso não poderá ser reconhecido desta maneira. A validade independe de qualquer registro, ou seja, casou fora, mas não registrou dentro do Brasil, ainda assim este casamento terá a sua validade. A jurisprudência, ela é uníssona no sentido de que o casamento realizado no exterior produz efeitos dentro do Brasil, ainda que não tenha sido aqui registrado. Isso é um RESP, para quem quiser anotar, é o 1087281, né? Uma decisão monocrática de 2013 do ministro Marcos Buzzi, onde ele diz que, independente desse registro, os casamentos vão ter efeitos aqui dentro. Para brasileiro, teoricamente, o prazo deveria ser de 180 dias a partir que este cônjuge brasileiro, né, pise dentro do território nacional, deveria reconhecer este casamento, porém este prazo não é obrigatório, não é que ele não é obrigatório, ele não traz nenhum tipo de penalidade quando não é cumprido. A única questão é que ele, para ser reconhecido, né, até aqui dentro do território, principalmente pelos cartórios de registro de imóveis, haverá a necessidade de haver este reconhecimento. Para que haja eficácia, né, do casamento no estrangeiro, ele deverá ser reconhecido primeiro na unidade consular daquele país, na unidade brasileira consular, vai ter que ser apostilado, para quem não sabe, aquele selo, né, que o consulado coloca, dizendo que o documento é original, é todo certinho. Depois disso, vindo ao Brasil, ele também pode ser no país de origem, traduzido e juramentado, né, por um tradutor juramentado, vai ser traduzido dentro da língua, dentro do nosso vernáculo, no português, e depois primeiro, antes de reconhecer no registro de civil, né, dentro do primeiro ofício do registro civil, ele deverá passar pelo cartório de títulos e documentos, para que haja primeiro o reconhecimento desse apostilamento, dessa tradução juramentada, e só então levado ao registro, ao primeiro registro do ofício civil, principalmente aqui em São Paulo, vai ser no primeiro,
ou no cartório de cada uma das cidades. O RGI, como eu já disse, exige esse registro para, por exemplo, para títulos de compra e venda de imóveis, né, para pessoas, principalmente aquelas que forem casadas no estrangeiro. E aí a gente passa. Então, a gente começa lá. Tudo bem. E qual que vai ser o regime que vai ser feito dentro do registro? Né? Então, é essa a grande questão pertinente ao nosso tema de hoje. Qual é o regime? Então, a partir do momento que eu caso no estrangeiro com um regime, por exemplo, de separação total de bens, e eu venho registrar no Brasil, como o nosso regime geral é o da comunhão parcial, neste caso, eu sou obrigada a registrar na comunhão parcial. Não, esse mesmo decreto-lei que a gente já comentou, ele traz que você vai ser adotado dentro do Brasil o regime legal do país do qual foi gerado o casamento. A partir do momento que naquele registro não vem escrito nada, aí sim nós passamos a obedecer o primeiro regime, né, a lei, o regime que vai ser obedecido por aquele casal. Então, vamos lá, não trouxe nada para a gente, na certidão de casamento traduzida, juramentada, ela é omissa sobre o regime de bens. O que se faz? Vai ser adotado o regime pelo cartório, pelo Brasil, vai ser adotado aonde eles tiveram o primeiro domicílio, ok? E se esse for diverso, o do primeiro domicílio do cônjuge, do casal, né? Então, do domicílio conjugal. Caso haja um pacto antinupcial dentro daquele país, vamos colocar, a gente vai trazer isso, em alguns países o pacto vai ser obrigatório, em outros não, mas caso haja um pacto, da mesma maneira, ele deverá ser traduzido, juramentado, apostilado, levado ao CDT aqui em São Paulo, e depois, sim, levar para o registro civil, para ser reconhecido, vir trazer naquela certidão de casamento do casal o regime feito naquele país. Na ausência da informação no registro, como eu disse, será o primeiro domicílio comum, que nada mais é aquele constante na certidão do casamento, e a lei será pertinente àquela localização. Então, do mesmo jeito que nós temos a questão da partilha de bens dentro do Brasil, quando a gente tem esse casal, vamos lá, casal brasileiro, ou um brasileiro e um estrangeiro, não importa, casou no Brasil, tem bens no Brasil e passa a viver no estrangeiro. Ali também adquire bens. Então, do mesmo jeito que na partilha nós utilizaremos o regime de cada localização, no regime da partilha de bens nós faremos do local aonde os cônjuges vivem. Ok? E aí eu fui pesquisar, aparecem muitos países, as grandes, fomos ver dois tipos de cultura nós teremos, né? Onde há uma tradição patriarcal, então nós vamos ter dois regimes, que nesse caso envolve, por uma série de curiosidade, os países latino-americanos ou de línguas latinas, como, por exemplo, Brasil, Portugal, todos os países envolvendo o Mercosul, né? Então, México, por exemplo. Então, aqueles países latinos, nós temos uma cultura de tradição de passar patrimônio patriarcal. Nesses países, como, por exemplo, Portugal, Espanha, México, se nós formos ver, os regimes de bem adotados por eles é muito parecido com o Brasil. Tirando o aquestos, que nós não vemos, que ele vai ser mais ou menos na Espanha, como da participação, mas quando eu fui dar uma olhada, ele também parece, ele tem uma vantagem, assim, ele parece muito com o regime da comunhão parcial, mas também ele vai ser mais parecido com o aquestos. Tirando este país, os demais vão ser 3 regimes, que seria o da comunhão geral, que nós chamamos, ou daquele que traz, né, o regime da comunhão total de bens, a comunhão de adquiridos em Portugal, que é a nossa comunhão parcial, ou a separação de bens. Quando a gente tem nesse regime geral, né, da comunhão, seria na ausência de um pacto, né, por exemplo, em Portugal nós vamos ter a comunhão de adquiridos, ou seja, a comunhão parcial. Se você for pegar como funciona a partilha de bens na separação, ou se você pegar como que vai funcionar a partilha
na sucessão, vai ser muito, muito parecido com o nosso, ok? Ali eles exigem, né, então, um pacto também para regimes diferentes, então o usado é o regime de adquiridos. Na Espanha, e vai ser o mesmo nome para praticamente todos os países do Mercosul, que é a Sociedade de Gananciales. Nada mais é do que nossa comunhão parcial, que é aquela que você vai ter, como no nosso caso, dividir todo o patrimônio amealhado ao longo do casamento. Ali na Espanha a gente tem a separação de bens e a participação, que seria parecido com alguma coisa dos aquestos ou o regime misto. Também vai ter que ser feito um pacto antinupcial. No caso da Espanha em si, como existem comunidades autônomas dentro da Espanha, nós teremos, neste caso, que serão obedecidas as leis locais para partilha de bens. Então, por exemplo, País Basco, Valência, deixa eu ver se eu lembro, Catalunha, Baleares, tem mais uma comunidade que não me vem agora na cabeça, que são regiões que têm legislação própria, com questões até mesmo separatistas de políticos. Nessas comunidades, os regimes de bens vão ser feitos conforme o regime da comunidade. Então, como a gente tem, então, dentro da Espanha, aí, curiosamente, alguns regimes diversos do geral. Para quem casa com brasileiro, quem casa com espanhol dentro do Brasil e reconhece o casamento fora, né, faz um movimento inverso, vai ser reconhecido e faz pelo consulado, vai ser reconhecido através, né, do primeiro cartório de Madrid, logo a gente cai no regime da sociedade de gananciais. México também. Então, Uruguai, Argentina e Chile são outros exemplos de países com sociedade de gananciais. Lembrando, né, que no caso do Uruguai e do Chile, poder realizar, né, até poder realizar um pacto antinupcial, isto é uma situação praticamente nova, principalmente Chile, que viveu um regime que a gente fala de ditadura. Antigamente não poderia ser escolhido, o regime era praticamente da comunhão geral de bens, então o Chile, a partir de um tempo para cá, assim como o Uruguai, passou a realizar, poder ser optado pelos contraentes daquele casamento, um regime diverso que o da sociedade do geral, né, da sociedade geral de gananciais, através de pacto antinupcial, certo? E aí a gente parte para países onde há uma livre escolha do regime de bens, por exemplo, na Alemanha. Então, professor Nelson, como o senhor falou assim, ainda deveríamos ter um país, ou sermos um país com um regime onde o obrigatório passa a ser a separação total de bens. Neste caso, pelo que eu estudei, a Alemanha, existe um site, depois eu posso até passar para vocês, que lá traz da comunhão da unidade da União Europeia, que ali traz os 27 países, né, ainda existiu o Reino Unido, que neste caso já não está mais na comunidade europeia, mas ele traz nos 27 países como funciona o regime de bens de cada um. Então é bem interessante para a gente ficar sabendo qual é o regime, onde que os Nubanks procuram, se cabe pacto ou não. E neste caso, dentro do que eu dei uma olhada, a Alemanha é o único que, como o regime geral, é o da separação total de bens, então seria o inverso. Então, na falta da ausência de um pacto, passa a ser o regime obrigatório da total de separação total de bens, ok? Reino Unido é um país bem diferente também, não há regime de bens, então não existe nada falando no casamento. Se você casar sobre as leis da comunidade do Reino Unido, você não vai ter nenhum tipo de regime de bens, porque não há direito de propriedade entre os casais. Então, cada um aqui seria praticamente uma separação total, não se discute bens. Se quiserem fazer algum documento, será feito também de maneira particular, como numa forma de contrato. Nos Estados Unidos, que a maioria dos países depende de cada estado americano, cada estado tem a sua legislação, então ele entra um pouco como ali na questão, né, até mesmo na questão, como que a gente comentou, na questão da Espanha, né, que cada comunidade vai ter sua lei, nos Estados Unidos também, cada estado vai ter a sua situação, mas normalmente é definido por pacto antinupcial,
Então, os cônjuges definem ali, através do pacto, qual é o tipo de regime, é uma contratualização mesmo do casamento, e na ausência desse será aplicado o common law, onde o juiz decide as regras de equidade nos casais. Se houve acréscimo do patrimônio, quem contribuiu mais, quem contribuiu menos. No Canadá, depende muito da província. No lado francês, que é Montreal, haverá o regime convencional de bens. Já no lado de inglês, que é Toronto, nós teremos a comunhão parcial de bens. Uma das coisas que eu queria trazer até para vocês, que foi uma das coisas que me chamou a atenção, mais do que o regime de bens, é a questão da partilha que funciona dentro desses países, como é feito diferente. Então, como nós usamos, né, principalmente nos países que não há esta regra do patriarcado feita, a gente vê como que há uma proteção, como há já uma questão, uma contratualização e como há uma consciência do patrimônio como uma separação de bens, como o professor disse. Aquele que contribuiu mais, quem quer faz um regime misto, se existe uma independência financeira da qual não está atrelada de nenhuma forma em cima da questão do pacto, do regime de bens que você escolhe. Então, o amor é o amor e cada um administra seus bens. É de se encantar, por exemplo, como que é feita a partilha na proteção familiar, mesmo que exista um regime de bens diversos que proteja o patrimônio de cada um dos cônjuges, por exemplo, no Canadá, como eles protegem a família, como eles veem, por exemplo, que a casa onde vive um casal com os seus filhos, por exemplo, é bem familiar, e ela vai ser dividida de uma maneira equilibrada, 50-50 não importa, e que os bens adquiridos que não há mais, aí sim vai ter uma partilha diferente. Então, o regime não é aplicado ao pé da letra, não é aplicado na letra fria, vai depender de cada um da situação. E uma das coisas que este fim de semana no congresso que houve em Gramado, que o Rolf Madaleno disse, de como que a partilha de bens nos países de patriarcado, e isso é uma das coisas que a gente precisa pensar, inclusive com um pacto antinupcial bem feito, entendendo também que muitas vezes a separação total de bens, ela é uma forma de violência, porque ela já traz, né, aquela situação onde aquela mulher muitas vezes mesmo fica ainda, a pessoa, vamos supor, no marido, vem ele com um patrimônio maior, e a gente acaba vendo que ela está na mão, não consegue trabalhar, ou mesmo tem um padrão de vida muito grande, casada com essa pessoa, e na hora da separação ela permanece sem nada. Então, sobre a violência patrimonial que a gente sofre muitas vezes no divórcio, por causa dos regimes mal aplicados, às vezes na comunhão parcial, quando a pessoa oculta os bens, tenta fazer todo aquele trâmite que a gente sabe, né, dá o jeitinho de ir esvaziando o patrimônio do casal, ou mesmo se não pode ser considerado uma violência patrimonial dentro do casal, por exemplo, que acaba abrindo uma empresa e leva essa empresa à falência com dívidas e aquele patrimônio acaba sendo comprometido porque os 50% dele fica penhorado, né, e ele fica ali definindo se é bem de família ou se não é bem de família. Então, são grandes questões que muitas vezes o nosso país ainda deixa a desejar e que no exterior, isto com os pactos feitos, com a contratualização mesmo, né, como um negócio jurídico, como a doutora Luísa falou, que tem que ser visto, às vezes um simples pacto resolve tudo isso como resolve no estrangeiro. Agradeço vocês a oportunidade por me escutarem, quem quiser também, fico à disposição, aí estão meus contatos, quem quiser o material também, deixo à disposição.